Vamos para a nossa aula de hoje, continuando sobre o assunto fração. Hoje nós iremos estudar frações equivalentes e iremos também estudar a simplificação de frações, tá certo? Vamos lá, frações equivalentes. A palavra equivalente vem da palavra equivalência, que significa igualdade. Ou seja, quando eu for comparar, ou então quando eu for obter frações equivalentes, eu estou analisando frações que têm o mesmo valor, tá certo? Ou seja, são frações que dentro de uma mesma unidade ou de um mesmo todo representam o mesmo valor. São as mesmas frações, podemos falar assim, tá bom? Aí, o propósito. É correto afirmar que a fração 2/3 e a fração 4/6, elas são equivalentes? Como que eu faço para descobrir se frações são equivalentes ou não, tá certo? Eu vou usar aqui a representação gráfica para explicá-los e depois eu vou para uma prática mais assertiva quanto ao cálculo. Vamos aqui representar a fração 2/3 em formato de desenhos. Ó, aqui está, vou representar. Aqui eu tenho um todo, vou dividir ele primeiramente em 3 partes iguais. Dessas 3, vou pintar 2. Agora, eu vou fazer o desenho do mesmo tamanho. Dessa vez eu vou dividir em 6 partes iguais. E vou pintar 4 delas. Ok? Vamos agora comparar as frações. Perceba, quando eu analiso este pedaço que foi pintado, ele corresponde ao mesmo tamanho que este. Então, eu consigo descobrir que a fração 2/3 e a fração 4/6, elas são equivalentes, ou seja, elas representam o mesmo valor do todo, tá bom? E como que eu faço para obter frações equivalentes? Por exemplo, como foi que eu obtive esta fração desta? Eu multipliquei o numerador e o denominador por um mesmo valor. Neste caso foi o 2. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Tá certo? Quando eu multiplico ou divido o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, eu vou obter uma fração equivalente. Se eu estou multiplicando, significa dizer que eu estou ampliando essa fração. Se eu estou dividindo, significa dizer que eu estou simplificando, que é justamente o que nós vamos estudar já já, tá bom? Então, uma fração ela é equivalente a outra quando ela representa o mesmo valor. Eu usei aqui a representação gráfica para que você entenda que elas são do mesmo tamanho e usei também o cálculo, que prova que esta fração 4/6 ela é equivalente à fração 2/3, tá bom? Seguindo este mesmo princípio, este mesmo raciocínio, vamos agora analisar a simplificação de frações. Quando eu multiplico, como eu fiz aqui, eu estou ampliando esta fração. Agora, se eu quero simplificar, ou seja, se eu quero torná-la mais simples, eu vou ter que dividir. E como é que acontece esse processo de divisão? Eu vou ter que encontrar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador. Por exemplo, eu tenho aqui 10 quinzeavos, não é? 10 e 15 são números que terminam em 0 e 5. Então, eu posso deduzir por regra de divisibilidade que dá para dividir o 10 por 5 e dá para dividir o 15 também por 5. Daria por 2? O 10 daria por 2, mas o 15 não. Daria por 3? O 15 daria por 3, mas o 10 não. Daria por 4? Nenhum dos dois. Dá por 5. Então, 10 dividido por 5, 2. E 15 dividido por 5, 3. Você analisa 2/3. Não tem como mais encontrar um número que divida tanto 2 quanto 3. Portanto, ela é uma fração irredutível. Já está na forma irredutível. Não tem como tornar ela mais simples.
É o que nós vamos ver aqui mais na frente. Quando eu fiz a simplificação desta fração, 10 quinzeavos, encontrei 2 terços, eu posso afirmar matematicamente que 10 quinzeavos e 2 terços são frações equivalentes, tá certo? Vamos lá. 12 dezoitoavos. Eu tenho aqui 2 números pares, não é? Então dá para dividir inicialmente por 2. No processo de simplificação eu vou usar a divisão, porque eu quero tornar ela mais simples. 12 dividido por 2, 6. 18 por 2, 9. Agora eu tenho um número par e um ímpar, então não dá por 2. Vamos lá, por 3 dá certo? 6 dividido por 3 dá certo, né? Que dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Beleza, então vamos por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 2 terços. Dessa forma, não existe mais nenhum número que divida tanto 2 quanto o 3. Portanto, é uma fração irredutível, tá certo? O mesmo acontece com essas aqui. Se eu pedisse para você simplificar 3 oitavos, não tem como. Por quê? Não existe nenhum número que divida o 3 e o 8 ao mesmo tempo. Então, ela já é uma fração irredutível. O mesmo acontece aqui com 2 sétimos. Não tem como mais simplificar porque não existe nenhum número que divida o 2 e o 7 ao mesmo tempo. Então, ela também é uma fração irredutível, ok? Então, na aula de hoje, nós aprendemos o que são frações equivalentes e aprendemos também simplificar uma fração, ou seja, tornar ela mais simples, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!